Olá, bom dia, tudo bom? Eu estava assistindo um vídeo do Zion, que ele estava falando sobre o que está acontecendo na Assembleia de Deus de Colombo. É muito triste o que está acontecendo, porque quando envolve a igreja, envolve a fé, envolve a credibilidade das pessoas, envolve uma liderança que alguém estimava, ou envolve esse tipo de situação. Não deveria, como é que eu tento escolher a palavra certa? Não deveria acontecer tal coisa. A gente devia saber que quando a gente representa o nome de Deus, que nós temos uma fé em Deus, nós temos que ter compromisso de sermos fiéis, sermos sinceros na presença do Senhor. E aquele que é líder tem que ter a responsabilidade de liderar com zelo, com diligência, com maestria, sabendo que ele está liderando a noiva de Cristo, que a igreja aqui na terra é considerada a noiva de Cristo. Aquele que é crente sabe, aquele que é cristão sabe que nós servimos a Deus e não servimos a homens, mas existem homens que foram escolhidos por Deus para serem liderança e para cuidar de um povo que se chama o rebanho, algo desse gênero assim. Não sei se eu estou me fazendo entender. Mas quando há uma coisa errada no meio, precisa ser tratado dentro do meio evangélico, tratado ali no meio do povo, ali com as lideranças. Existe hierarquia dentro da igreja, hierarquia nas lideranças. Existe do menor até vai subindo. Se o menor faz uma coisa errada, quem vai julgar é aquele ali. Se aquele ali faz errado, quem vai julgar é o de cima. Vai indo. Quando existe uma liderança que comanda vários e ele está errado, quem vai julgar vai ser a parte de cima, a convenção, vamos dizer. E a convenção está tratando uma situação bem delicada na Assembleia de Deus de Colombo. Não deveria ser caso de polícia, porque a polícia não tinha nada a ver com o que está acontecendo na igreja, não devia. Inclusive, todos nós que conhecemos a Bíblia sabemos que quando Jesus foi levado para ser julgado, para ser entregue, eles exigiram de Herodes, exigiram que ele pegasse, de Pilatos, né? Que Pilatos pegasse e julgasse, desse ultimato ali. E ele falou assim, não, vocês é que tem que julgar, são a causa de igreja, uma causa, não foi essa palavra que ele disse, mas como se estivesse falando, isso é coisa de vocês, é coisa que envolve fé, que envolve Deus, não temos nada com isso. Foi mais ou menos parecido com isso que ele falou. E a mesma coisa hoje, esse tipo de coisa está sendo julgado aí, está vindo para fora, como um avalanche, envergonhando a igreja, envergonhando o povo, envergonhando até pessoas que não são crentes. O que acontece? Isso daí não devia acontecer dessa forma, de jeito nenhum. O que vai acontecer depois disso daí? Muitas pessoas vão se desviar da igreja, se desviar do caminho de Deus. Algumas pessoas que têm raiz, elas vão entender, vão dizer não. A Bíblia diz que ai daquele por quem viesse o escândalo, que o escândalo viria. Isso realmente é cumprimento da palavra de Deus, que escândalos viriam, mas ai daquele que viesse, ai daquele que fosse alvo de escândalo, ai daquele que envergonhasse o evangelho, que envergonhasse a palavra de Deus. E a gente que tem raiz, a gente que é crente há muitos anos, a gente entende esse tipo de coisa. Mas um novato, aquele que chegou faz pouco tempo, tem muita gente que se converteu, nem se converteu de verdade. Tem pessoas que qualquer ventinho leva ele, tira ele da presença do Senhor. O perigo são esses. Não é aquele que tem raiz. Não é aquele. A minha mãe, por exemplo, viesse um escândalo que viesse, minha mãe jamais desviaria e jamais se desviou da igreja, porque nós não vamos levar os líderes, e nem os líderes vão nos levar para Deus. Não é eles que vai nos dar conta perante Deus. Não é nós vamos dar conta da nossa vida. Se um líder faz coisa errada e eu seguir a ele fizer errado, eu tô seguindo porque eu quero. Eu não preciso seguir esse líder se ele está fazendo coisa errada. Não existe você fazer uma coisa errada porque alguém está te mandando. Nós temos, por isso que tem que haver
uma completa, um completo conhecimento da palavra de Deus. O que é certo, o que é errado. Se eu não tenho condição de saber o que é errado, eu vou obedecer qualquer pessoa que vai me falar qualquer coisa e vai dizer assim, não, faça isso, isso, aquilo. E vai acontecer de eu obedecer. Há muitos anos atrás, houve um senhor que leu a Bíblia erradamente, o homem não tinha nem leitura. O que ele fez? Ele pegou e entendeu na Bíblia que a Bíblia estava mandando ele adulterar com uma mulher de dentro da igreja. Aí, quem ia para a vergonha do mundo inteiro, ele foi desmentido por um repórter. E falou assim, não, o senhor está lendo errado, está aí no YouTube a consequência daquilo, ficou vergonhoso. Pessoas indouta, uma pessoa que não tinha conhecimento, uma pessoa ignorante nas Sagradas Escrituras. E para completar a situação, até o marido da mulher, o marido da vítima, né, estava aceitando que tal fizesse, achando que Deus estava mandando. Gente, temos que saber que Deus não manda fazer nada de errado. A palavra de Deus é justa, ela é pura, ela é fiel, ela é verdadeira. Deus não escandaliza ninguém. Agora é o seguinte, a Bíblia manda ser corrigidas, as pessoas que estão em falha, elas precisam ser corrigidas sim. Precisa ser levado dentro da igreja, dentro de um... existe uma cúpula dentro da igreja que julga esse tipo de situação. Não é o mundo que julga, é dentro da igreja que é julgado. É assim que se funcionam as coisas, mas quando vai para o mundo, estão falando até aí, que eu vi os Zion falar, que até que já está, ou vão pôr na mão da justiça. Agora veja bem, que tipo de justiça que nós temos no Brasil para julgar alguém? Eles próprios são os desajustados. Eles não têm moral nenhuma para julgar a igreja. Sabe o que eu pensei que pode acontecer? Pode acontecer que a perseguição vai ser pior. Daqui a pouco vai ser proibido a igreja. Os próprios crentes vão dar motivo para a perseguição chegar até nós. Os próprios crentes desajustados, as próprias pessoas que estão dando escândalo, vão contribuir para que a igreja seja extinta, para que a igreja seja perseguida. Vão dizer, peraí, vocês estão fazendo coisa errada? Então, para tudo. Vou contar um pequeno detalhe que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu trabalhava aqui em Portugal, isso foi em 2000 que eu cheguei em Portugal. Eu estava trabalhando numa padaria no centro comercial da Portela. Aí o que aconteceu? A gente chegava era 6 horas da manhã que a gente chegava lá. 6h15 a gente já estava trabalhando. Só que daí, era uma padaria, então tinha uma pessoa que chegava muito cedo. Aí nós fomos reclamar para o patrão, dizendo assim, escuta, essa pessoa está chegando muito cedo, e ela está abrindo lá muito cedo, então e tal. A gente achou que, falando isso, ele ia dizer, não chega tão cedo, entra mais tarde. Ignorância nossa. O que aconteceu? Ele falou assim, então vocês todos vão começar a entrar mais cedo. E resumindo e concluindo, nós tivemos que começar a entrar mais cedo. Por quê? Porque nós somos reclamados, uma pessoa que estava entrando mais cedo e querendo entrar mais tarde. E ele colocou todos nós para entrar mais cedo. Então o que eu quero chegar? A pessoa vai reclamar da igreja, que a igreja de liderança que está fazendo coisa errada, que nós temos leis dentro da igreja, na convenção, para ser tratado, sem ter que envolver pessoas do mundo, pessoas que não têm moral. Como é que uma pessoa que não tem moral vai julgar algo que é de moral? Não tem problema que a pessoa erre. Existe ali existe a convenção para botar as coisas nos eixos. Existe lideranças de caráter para colocar outra liderança no eixo. Existe a exclusão, existe a disciplina, existe tudo quanto é meios ali para que seja resolvido dentro da igreja, para não sair para fora, para não dar escândalo. O que vai acontecer? Se levar para uma justiça humana, uma justiça que não está nem aí que a igreja, ela pode dizer assim, vamos acabar com as igrejas agora, só está dando escândalo mesmo. Ninguém paga imposto ali. Então, está tendo desvio de dinheiro, vamos parar com isso aí. Ou senão vão dizer, então vou ter que dar o dinheiro tudo lá para transferir o que entra na igreja para o Estado começar a governar o dinheiro que entra na igreja. Gente, o povo não está pensando, eles querem reclamar numa coisa, eles querem reclamar de algo que pode se virar contra eles mesmos. Se eles reclamarem, vão colocar a justiça. Gente,
Que exemplo a justiça do Brasil tem para julgar a igreja? Que exemplo a justiça tem? Nós não estamos vendo o que está acontecendo, quantas pessoas presas inocentes. O peso da justiça do mundo é pior que da justiça de Deus. Quando Davi pecou, Deus falou para ele: escolhe o que você quer, ser perseguido pelos teus inimigos ou cair na mão de Deus. Ele falou assim: caia o jugo de Deus sobre ele. Sabe o que Davi disse? Que eu caia na mão de Deus, porque o jugo de Deus é suave. Agora o jugo dos homens não tem compaixão. Os homens não têm compaixão para julgar. E agora o povo está pedindo justiça do povo incrédulo, do povo que não é crente, do povo que não serve a Deus. Que tipo de justiça essa como é que se chama? Essa injustiça vai trazer sobre algo que é de teor cristão, de teor evangélico? Claro que é errado o que está acontecendo. Ninguém está dizendo que é certo, ninguém está dizendo para passar a mão, mas ninguém está pensando na porcaria que vai acontecer. Pode ser que os tiros saiam pela culatra, pode ser que eles desviem muitas situações que a igreja hoje tem, que a igreja tem prioridade, pode ser que seja desvirtuada. A convenção teria que ter mais lei mais rigorosa e ter homens íntegros ali na convenção, homens íntegros, para que seja julgado com moral. Colocar homens ali que saibam julgar, homens ilibados, homens como a Bíblia diz mesmo que tem que ser, homens íntegros, que não tenha nada que venha se envergonhar, nada nele, para que ele possa julgar sim, fazer uma justiça, mas uma justiça limpa, pura. Agora levar as coisas de Deus para a injustiça mundana, para essa justiça que tem no Brasil, que todo mundo sabe o que essa justiça brasileira é. Não tem mais uma justiça como se deve. São homens ímpios que estão ali, são homens que não temem a Deus, são homens que estão dando 14 anos de cadeia para uma mulher que escreveu numa estátua que no dia seguinte estava limpa. Gente, é esse nível de justiça que estão pedindo para julgar coisas que dentro da igreja foi feito errado. Se foi feito dentro da igreja, que a convenção trate dessa situação. E a convenção já tratou. Eu acho que é um absurdo o que está acontecendo. As pessoas não estão pensando no problema em si que isso vai trazer para a igreja. Olha o problema que vão trazer. Que coisa, isso vai tomar uma dimensão tão grande. A partir do momento que coloque na mão de justiça humana, tem noção o que pode vir daí? As perseguições que a igreja vai começar a ter. Eles podem fazer parar as igrejas, eles podem fazer parar a verba que a igreja, as ofertas e coisas que entram dentro da igreja, que é em prol da igreja. Se houver uma coisa errada ali, que seja julgado dentro da igreja, mas que não coloque gente do mundo que não tem amor, mas que seja julgado pelo próprio Deus, que Deus julgue essas pessoas. Vamos clamar por justiça divina e não justiça humana. A justiça humana não tem amor, a justiça humana não tem misericórdia. O único que tem misericórdia é Deus. É o que eu penso, é o que eu pensei. O que você acha disso? Você acha certo a igreja levar coisas de dentro da igreja para ser discutida por uma justiça que não tem misericórdia? Você acha certo esse tipo de coisa? As pessoas estão fazendo cada dia mais escândalo. Tem que ser decidido por uma cúpula de dentro da convenção, dentro da própria igreja mesmo, para julgar. Julgue entre vocês. Foi isso que a Bíblia diz. Julgue entre vocês. Não leveis o teu irmão em tribunal. Não faça isso. Você vai só escandalizar. A Bíblia já avisou sobre isso. Bem, isso é o que eu penso. O que você acha disso? Até o próximo vídeo. Eu quero ouvir o teu parecer aí. O que você acha disso? Um beijo no teu coração.